Você não explode porque aguenta demais. Você explode porque não consegue mais sustentar quem finge ser. Você não explode porque está no limite. Você explode porque o ego está morrendo. Explodir não é perder o controle. É o ego implorando para continuar vivo. Como não explodir quando você já está no limite? Se você está segurando tudo com os dentes, sorrindo por fora enquanto algo ferve por dentro, isso não é força, é violência contra si mesmo. E o choque é esse. Você não está prestes a perder o controle por causa do mundo, você está prestes a explodir porque o ego tomou o comando quando a alma foi silenciada. E quanto mais você tenta aguentar, mais ele aperta o nó por dentro. Fique aqui até o fim, porque você vai sentir, no corpo, o ponto exato, onde a pressão some e a calma profunda da alma aparece. Não como técnica, mas como verdade viva. Exatamente como Rumi atravessava o fogo sem queimar, porque ele sabia algo que o ego odeia ouvir. Você já percebeu o momento exato em que tudo aperta, o peito fecha, o maxilar trava, a respiração encurta, e você pensa, se mais uma coisa acontecer, eu vou explodir? Esse é o instante em que o ego levanta a mão e diz, deixa comigo. E ele sempre promete controle, mas entrega guerra. Você chama isso de estresse, de cansaço, de excesso de responsabilidade. Mas a verdade nua é que o ego está lutando para manter uma imagem de força quando você já passou do limite faz tempo. Rumi nunca chamou isso de virtude. No sufismo, esse estado é visto como afastamento do centro, quando a alma, que é ampla e silenciosa, foi empurrada para o fundo e o ego assumiu o volante. Ego aqui não é xingamento bonito. É simples. É a parte em você que quer vencer, provar, segurar, reagir, defender, mesmo quando isso te destrói por dentro. O ego odeia admitir isso, então ele se esconde atrás de frases como eu só estou cansado, qualquer um explodiria, ninguém me entende. Vê como ele sempre se justifica? Ele quer parecer lógico enquanto te deixa à beira do colapso. O sufismo corta isso sem dó. Quando você explode, não é força vazando, é fraqueza disfarçada de reação. E isso machuca ouvir porque o ego gosta de se sentir poderoso, até quando perde o controle. Ele prefere gritar do que se render. Prefere quebrar tudo do que desaparecer por um segundo. E é exatamente aí que Rumi aponta o dedo para dentro de você e diz, sem palavras, que a calma não nasce do esforço, nasce da rendição. Aqui vem a quebra que o ego não suporta. Você não explode porque sente demais. Você explode porque resiste demais. Quanto mais você tenta segurar, controlar, explicar, aguentar, mais pressão acumula. A alma não acumula pressão. A alma é espaço. Quem acumula é o ego, porque ele vive encolhido, apertado, sempre com medo de perder algo. Respeito, imagem, controle. Rumi mergulhou fundo nisso ao viver o sufismo não como ideia, mas como dissolução. No caminho sufi, a calma profunda não é um estado mental bonito, é o resultado de quando o eu que reage cai, mesmo que por instantes. E nesses instantes, algo em você descansa de verdade. Repara como o ego reage quando você está no limite. Ele fala rápido, pensa rápido, acusa rápido, quer resposta agora. A alma não corre, ela observa, ela espera. Ela não precisa vencer nada. E isso humilha o ego, porque ele só existe no conflito. Quando não há luta, ele não tem função. Por isso você sente desconforto quando alguém fica calmo demais em uma situação tensa. O ego se sente exposto. Dentro de você acontece o mesmo. A calma da alma parece fraqueza para o ego, mas é justamente o que desmonta a bomba antes da explosão. O mecanismo é simples, mas cruel para o ego. No instante em que a pressão sobe, você para de alimentar a narrativa. Não discute com a mente, não tenta melhorar o pensamento, não se explica. Você solta. Soltar aqui não é desistir da vida, é desistir do personagem que está tentando sobreviver a qualquer custo. No sufismo isso é rendição, não a uma pessoa ou crença, mas ao real. Rumi apontava que o fogo que queima também ilumina, se você não foge dele. Quando você para de lutar contra a sensação de estar no limite, algo estranho acontece. A explosão perde força, porque ela precisava da sua resistência para existir.
Você sente isso no corpo quando acontece. A respiração desce, os ombros cedem, o aperto afrouxa, não porque o problema sumiu, mas porque o ego saiu da frente. A alma não reage, ela sustenta. E sustentar não dói. O que dói é resistir. O ego, agora acuado, vai te chamar de fraco. Vai dizer que você está se anulando, que vai ser passado para trás. Ele sempre mente nesse ponto, porque quando a alma assume, você não explode, mas também não se submete. Você age sem veneno, fala sem cuspir fogo, decide sem violência interna. Rumi viveu isso no limite humano da dor, da perda, do êxtase, e mostrou que a verdadeira calma não é anestesia, é lucidez quente. Você não fica frio, você fica inteiro. E é por isso que este vídeo não veio te ensinar a respirar fundo ou contar até 10. Ele veio te mostrar que enquanto o ego mandar, você vai continuar achando que está a um passo de explodir, quando na verdade está a um passo de desaparecer por um segundo. E nesse segundo a calma profunda da alma aparece, não como prêmio, mas como natureza esquecida. Então observa agora, quando você está no limite, quem quer explodir em você? Quem se sente ameaçado? Quem precisa reagir? Se você encarar isso sem fugir, algo começa a ceder por dentro. E é exatamente aí que existe outra camada dessa calma que o ego ainda não deixou você tocar. Uma camada que Rumi apontava, mas que só se revela quando você aceita ficar sem resposta, sem defesa, sem personagem por mais alguns instantes. Escreva nos comentários a frase: eu solto o ego, a alma assume. E se você sente que esse tipo de confronto é raro e necessário, torne-se membro do canal para atravessar camadas que quase ninguém tem coragem de olhar. Quando você chega no limite, não é o mundo que ficou pesado demais, é o ego que ficou pequeno demais para sustentar a vida. Ele encolhe, aperta, endurece, e você sente isso como se estivesse preso dentro do próprio corpo. O sufismo nunca tratou isso como azar ou fraqueza humana comum, mas como um sinal claro de que você saiu do eixo. Rumi via esse momento como um chamado violento da alma dizendo: você não aguenta mais viver desse jeito. E o ego, humilhado por não dar conta, tenta explodir para não desaparecer. Ele prefere o caos ao silêncio, porque no silêncio ele não manda em nada. O ego quer te convencer de que explodir é ser sincero, que gritar é se impor, que reagir é se respeitar. Isso é mentira. É a mentira mais antiga que você carrega. Rumi apontava que quem reage o tempo todo está dormindo dentro da própria vida. A alma não reage, ela vê. E ver dói mais no começo porque você perde o álibi da explosão. Sem o ataque sobra a verdade nua. Você estava cansado de sustentar uma identidade que não é você. O ego se sente ridículo nesse ponto, porque toda a sua força era só barulho. Repara como o ego se alimenta exatamente quando você está no limite. Ele aparece com pensamentos rápidos, acusações, lembranças antigas, tudo para te tirar do agora. O agora é perigoso para ele. No agora, a alma respira. No agora não existe personagem para defender. Rumi chamava isso de morrer antes de morrer. Não é poesia bonita, é um choque interno. Algo em você precisa cair para que a calma real surja. E o ego luta como um animal encurralado quando sente isso chegando. Você acha que está no limite por excesso de pressão externa, mas a pressão real vem de dentro, da resistência contínua. Você resiste ao que sente, ao que perdeu, ao que não controla, ao que não saiu como planejou. Cada resistência vira tensão acumulada. A alma não acumula nada. Quem acumula é o ego, porque ele vive contando, comparando, segurando. Por isso o sufismo insiste tanto no soltar, não como ideia bonita, mas como sobrevivência espiritual. Se você não solta, você quebra. Rumi não romantizava o sofrimento, mas também não fugia dele. Ele mergulhava até o fundo, porque sabia que o ego só perde força quando não tem para onde correr. Quando você está no limite e decide não explodir, algo brutal acontece. Você sente o vazio. E o ego odeia o vazio, porque ali ele não tem função. Ele precisa de conflito, de história, de drama. No vazio, a alma assume, silenciosa, firme, presente.
Esse momento é desconfortável porque você perde o vício da reação. Explodir vicia, dá descarga rápida, dá sensação de poder, mas deixa um rastro de culpa, desgaste e solidão. A calma profunda da alma não dá descarga, ela dá estabilidade. Ela não te excita, ela te sustenta. E sustentar é menos glamuroso para o ego, por isso ele te provoca. Você vai ficar quieto mesmo? Vai deixar barato? Vai engolir isso? Ele confunde calma com submissão, porque ele nunca conheceu força real. A força que Rumi apontava não é dura, é flexível, não é tensa, é ampla. Quando você está no limite e escolhe ficar presente, o corpo começa a mudar antes da mente. O peito solta, o rosto amolece, o olhar desce. Isso não é técnica, é a alma reassumindo o espaço. O ego se sente ameaçado porque percebe que pode ser dispensável, e ele é, não como função prática, mas como tirano interno. Você não explode porque alguém te provocou, você explode porque o ego já estava ferido antes. A provocação só toca na ferida. O sufismo é cruel nesse ponto. Ele não passa a mão na sua cabeça, ele mostra que enquanto você viver defendendo o ego, você viverá à beira do colapso. A alma não vive à beira, ela vive no centro. E o centro é calmo mesmo em meio ao caos. Quando Rumi falava de amor, ele não falava de emoção doce, mas de dissolução. Amor é o que derrete o ego. E quando o ego derrete, a explosão não encontra mais combustível. Você continua sentindo tudo, mas sem o impulso de destruir. Isso assusta quem confunde intensidade com violência interna. A alma é intensa sem ser agressiva. O ego é agressivo porque é frágil. Observe como você se trata quando está no limite. Você se cobra, se acusa, se xinga por dentro. Esse diálogo interno é o ego tentando se manter no controle pelo medo. A alma não fala assim. Ela não te ameaça. Ela te chama de volta. Rumi dizia que o sofrimento é o mensageiro. Quando você tenta calar o mensageiro com explosão, a mensagem se repete mais forte depois. O ego se sente exposto quando você para de reagir porque ele perde o palco. Não há plateia interna para o drama. E sem drama, ele murcha. Esse é o ponto em que você começa a sentir uma calma estranha, quase desconfortável no começo. Você estranha não estar lutando, estranha não estar se defendendo. Mas essa estranheza é o sinal de que algo antigo está morrendo. Você não precisa se tornar alguém melhor para não explodir. Essa ideia já é do ego. Você precisa se tornar ninguém por alguns instantes. Ninguém reagindo, ninguém provando, ninguém vencendo. O sufismo chama isso de aniquilação do eu falso. Não é depressão, não é apagamento, é descanso profundo. E desse descanso nasce uma resposta limpa quando ela é necessária. Quando a alma assume, você percebe algo chocante. Muitas das coisas que te levavam ao limite perdem importância. Não porque sumiram, mas porque não tem mais acesso direto ao seu sistema nervoso. O ego vivia com os fios desencapados. A alma isola, organiza, prioriza. Isso é sanidade espiritual. Rumi viveu isso ao ponto de dançar no meio do fogo interno, porque não havia mais ninguém ali para queimar. O ego odeia essa parte porque ela não pode ser usada como identidade. Você não pode sair dizendo, olha como sou calmo. No momento em que você se apropria, o ego volta. A calma profunda da alma é discreta. Ela não pede reconhecimento. Ela só age quando precisa. Isso deixa o ego desconfortável, porque ele vive de ser visto. Percebe como o ego sempre quer uma justificativa para explodir? Ele precisa estar certo. A alma não precisa estar certa. Ela precisa estar inteira. E estar inteiro é mais raro do que estar certo. Por isso, tão poucos conseguem não explodir quando estão no limite. Não por falta de força, mas por excesso de apego ao personagem. O limite não é o inimigo. O limite é o portal. Rumi via o limite como o ponto em que o falso não se sustenta mais. Se você atravessa, encontra espaço. Se resiste, explode. É simples e brutal. E o ego prefere chamar isso de injustiça do mundo do que admitir que chegou a hora de soltar. Quando você explode, você perde energia. Quando você solta, você ganha chão. Essa é a troca que o sufismo propõe.
e que o ego rejeita até o último segundo. Mas quando você experimenta uma vez de verdade sem romantizar, algo muda para sempre. Você passa a reconhecer o cheiro da explosão antes dela acontecer. E ali você escolhe. Essa escolha não é mental. É corporal, silenciosa, quase invisível. Você sente o impulso subir e não o alimenta. Não porque alguém mandou, mas porque você viu o preço. A alma aprende rápido. O ego aprende só apanhando. Rumi confiava nesse processo porque sabia que a verdade, quando vista, não precisa ser defendida. E talvez o mais humilhante para o ego seja isso. A calma que você tanto buscava nunca esteve fora, nem em técnica, nem em controle, nem em força. Ela sempre esteve logo depois do ponto em que você para de lutar para existir. E isso abre outra camada dessa calma, mais profunda ainda, que não aparece enquanto você não atravessa o limite sem explodir. Quando você chega no limite e sente aquela pressão subindo, o ego entra em pânico porque ele sabe que ali ele pode morrer. Não morrer de verdade, mas morrer como comandante. E isso o apavora. Então ele grita, acusa, cria urgência, inventa inimigos. Ele faz barulho porque silêncio é execução. Rumi atravessou esse ponto inúmeras vezes e deixou claro: tudo o que grita dentro de você está com medo de desaparecer. A alma nunca grita. Quem grita é quem está perdendo o controle. O ego é covarde, mas se disfarça de coragem. Ele se apresenta como: não levo desaforo, não aceito isso, não posso engolir. O sufismo rasga essa fantasia. Isso não é dignidade, é apego à identidade. É o vício de existir como alguém que reage. E quanto mais você reage, mais dependente se torna. O ego precisa do limite, porque no limite ele se sente vivo. A alma não precisa disso. Ela existe mesmo quando nada acontece. Você pensa que está prestes a explodir porque não aguenta mais. Não. Você está prestes a explodir porque o ego percebeu que não aguenta mais ser sustentado. Ele ficou pesado demais, cheio de histórias, cobranças, comparações, expectativas. A alma nunca carregou isso. Tudo isso é bagagem do ego. Rumi chamava isso de carga inútil. Você não cai porque a vida pesa. Você cai porque insiste em carregar o que não é seu. O canal agressivo existe para dizer o que ninguém tem coragem de dizer. Se você vive explodindo, você ainda é governado por algo pequeno dentro de você. Pequeno, frágil, reativo. Isso dói ouvir porque o ego gosta de se achar forte. Mas observe, ele só aparece quando é contrariado. Algo realmente forte não precisa provar nada. A calma profunda da alma é insultante para o ego justamente por isso. O ego odeia o sufismo porque o sufismo não negocia com ele. Não tenta melhorá-lo, educá-lo ou refiná-lo. O sufismo dissolve. Rumi não estava interessado em te tornar um ego mais espiritualizado. Ele queria te arrancar da prisão do eu. E quando você está no limite, essa prisão começa a rachar. A explosão é a tentativa desesperada de manter a cela de pé. Veja como o ego sempre dramatiza o limite. É demais. Ninguém aguentaria. Isso é injusto. Ele precisa transformar tensão em narrativa. A alma não narra, ela sente e atravessa. E atravessar sem drama é o que mais humilha o ego, porque ali ele não pode se fazer de vítima nem de herói. Ele simplesmente não é necessário. Rumi ensinava que a dor não é o problema é o apego à identidade que a dor ameaça. Quando algo dói e você explode, não é a dor que te domina, é o medo de perder quem você acha que é. O ego vive dessa proteção constante. A alma não tem nada a proteger. Por isso, ela é calma. Por isso ela é perigosa para o ego. Você não explode no limite, você implode todos os dias antes disso. Engole, segura, finge, aguenta. O ego chama isso de maturidade. É mentira, é acumulação. E toda acumulação explode. O sufismo é radical porque corta na raiz. Não acumule, não segure. Não construa um eu que precise ser defendido. Isso não é fraqueza, é inteligência espiritual. O ego vai tentar usar até esse ensinamento contra você. Vai dizer que você está se anulando, que está virando passivo, que está sendo bobo. Observe essa voz. Ela está com medo. Medo de não ser mais o centro. Medo de não ser ouvido.
Medo de não mandar. Rumi diria: deixe esse medo falar sozinho até cansar. Você não precisa obedecer. Quando a alma assume, algo desconcertante acontece. Você começa a sentir compaixão até por esse ego ridículo. Não como romantização, mas como clareza. Você vê o quanto ele é infantil, desesperado, carente. E nesse ver ele perde poder, não porque você o atacou, mas porque você não precisou mais dele. Isso é humilhação real, silenciosa, irreversível. O limite é o ponto onde a máscara não aguenta mais ficar colada no rosto. O ego suou, rachou, começou a escorregar. A explosão é a última tentativa de salvar a máscara. A calma da alma é deixar ela cair. E quando ela cai, você percebe que ninguém morre, só o personagem. E isso assusta mais do que qualquer caos externo. Rumi não falava para pessoas confortáveis. Ele falava para gente em chamas por dentro. Por isso, suas palavras atravessam séculos, porque quem chega no limite reconhece a verdade quando ela aparece. E a verdade é simples e cruel. Enquanto você insistir em existir como ego, o limite vai voltar. Sempre. A vida vai te apertar até você soltar. O ego quer técnicas para não explodir. A alma quer verdade. Técnica alimenta a ilusão de controle. Verdade arranca o controle da mão do ego. Por isso este canal não ensina, confronta. Porque aprender não dissolve ninguém. Ser visto por dentro dissolve. E você está sendo visto agora, no ponto exato em que o ego se sente ameaçado. Observe como o ego quer que esse vídeo termine logo. Ele quer alívio rápido, conclusão, fechamento. Ele odeia continuidade porque continuidade significa processo. E processo significa morte lenta do falso eu. A alma não tem pressa. Ela sabe que cada camada atravessada aprofunda a calma. E que essa calma não é um estado emocional. É uma posição existencial. O limite também revela algo que o ego odeia admitir. Você não é especial na sua dor. Milhões explodem todos os dias. O que é raro é alguém atravessar sem explodir. Isso não te torna melhor, te torna livre. E liberdade é intolerável para o ego porque ele vive de correntes invisíveis. Rumi falava de liberdade como ausência de si mesmo. Isso é dinamite para quem vive de identidade. Você não precisa resolver sua vida para não explodir. Precisa parar de se colocar no centro dela. Enquanto tudo gira em torno do eu, qualquer pressão vira ameaça. Quando o centro some, a pressão se distribui. A alma não é um ponto, é um espaço. Espaço não explode. Espaço absorve. O ego quer ser ouvido. A alma quer ser vivida. Enquanto você escuta demais a voz interna que reclama, justifica e acusa, você vive à beira do colapso. Quando você vive a presença que não comenta, não julga e não reage, algo em você descansa de verdade. E descanso real não gera explosão, gera estabilidade. Rumi não deixou mapas detalhados porque o ego adora mapas. Ele deixou fogo, porque só o fogo queima o que é falso. E você está nesse fogo agora, no limite. O ponto exato onde ou você explode para manter o ego vivo, ou você solta e descobre que há uma calma ainda mais profunda esperando logo depois desse aperto. E essa calma não é o fim. É a porta, porque quando você aprende a não explodir no limite, outra camada da vida se abre, outra forma de existir aparece, e o ego, já enfraquecido, começa a perceber que não manda mais. E é exatamente aí que algo ainda mais desconcertante começa a acontecer dentro de você. Quando o limite chega, o ego tenta te convencer de que você precisa reagir agora, como se a reação fosse uma questão de sobrevivência. Ele cria urgência para não morrer. Ele diz que se você não explodir, vai ser engolido. Essa é a chantagem interna mais antiga que existe. Rumi desmonta isso com silêncio, porque o silêncio mostra algo insuportável para o ego. Nada acontece quando você não reage. O mundo não acaba. Você não some. Só o falso comandante perde espaço. E isso é exatamente o que ele mais teme. O ego vive de tensão porque tensão prova que ele existe. Sem tensão, ele fica oco. Por isso, quando você está no limite, ele aperta ainda mais.
Ele prefere te quebrar a te deixar soltar. Observe como ele se alimenta do mais um pouco, mais um esforço, mais um controle, mais um sacrifício. A alma não pede mais um pouco. A alma pede verdade agora. E verdade não negocia com exaustão. Verdade expõe. Você foi treinado a achar que aguentar é virtude. Isso é condicionamento social, não sabedoria espiritual. O sufismo nunca glorificou o aguentar. Aguentar é segurar algo que já deveria ter sido solto. Rumi falava de derreter, não de suportar. Derreter o ego no calor da vida, porque o que não derrete, endurece, e o que endurece, quebra. Explodir é quebra, soltar é derreter. Quando você sente a explosão subindo, perceba, é sempre acompanhada de pensamento, uma história, uma acusação, uma justificativa. A alma não constrói história nenhuma nesse momento. Ela sente o corpo e fica. Ficar é insuportável para o ego. Ele precisa sair, atacar, fugir. Ficar o expõe. Que é por isso que ficar é o ato mais agressivo contra o ego que existe. O ego quer que você acredite que calma é fraqueza porque ele confunde quietude com derrota. A calma profunda da alma não perde nada. Ela apenas não entra no jogo. Rumi não venceu debates, não calou inimigos, não provou superioridade. Ele saiu do tabuleiro. E quem sai do tabuleiro não explode, porque não está mais sendo pressionado pelas mesmas regras. Você percebe como o ego se sente injustiçado no limite? Ele sempre acha que está dando mais do que recebe. Esse cálculo é o veneno. A alma não calcula. Onde não há cálculo, não há ressentimento acumulado. Sem ressentimento, não há explosão. O ego vive fazendo contas internas e sempre se sente lesado. Por isso ele vive inflamado. Inflamação é ego em atividade máxima. O limite revela quem manda em você. Se você explode, o ego manda. Se você solta, a alma assume. Não existe meio termo nesse ponto. Que o ego odeia essa clareza porque ela tira o discurso. Ele prefere confusão, zona cinza, explicações longas. O sufismo corta curto porque sabe que clareza dissolve personagens. Rumi atravessou perdas profundas, rejeição, incompreensão, e não virou pedra nem bomba. Ele virou espaço. Espaço não reage, absorve. E absorver não é aceitar abuso, é não deixar o veneno entrar. O ego confunde absorver com engolir. Não é a mesma coisa. Engolir acumula, absorver transforma. Essa diferença muda tudo no limite. Quando você começa a reconhecer o ego no instante da pressão, algo muda no tempo interno. O impulso desacelera, não porque você segurou, mas porque você viu. Ver é mais forte que controlar. Controle cansa. Ver liberta. O ego se enfraquece quando é visto sem julgamento, porque ele não pode se esconder nem se justificar. Você não precisa vencer o ego. Essa ideia é do próprio ego. Você só precisa parar de obedecer. Obediência é o combustível dele. No limite, quando você não explode, você desobedece. E essa desobediência silenciosa é devastadora para ele. Não há luta, não há confronto externo, só retirada de poder. E quando essa retirada acontece, você começa a sentir algo que não sabia nomear antes. Uma calma que não depende de nada dar certo. Ela aparece mesmo com problemas, mesmo com cansaço, mesmo com dor. Essa calma não resolve tudo, mas muda o lugar de onde você vive. E quando você vive desse lugar, o limite deixa de ser ameaça e começa a virar passagem, porque ainda existe uma camada mais profunda dessa calma que só se revela quando o ego já está fraco demais para gritar. Se você chegou até aqui, o ego já perdeu algo que ele nunca recupera totalmente, o controle invisível, porque agora você viu. Viu que explodir nunca foi força, foi desespero. Viu que o limite não é o fim, é o ponto onde o falso não aguenta mais existir. Rumi não ensinou calma para aliviar pessoas cansadas. Ele revelou a calma que surge quando o eu que reage cai no chão. E essa queda não é bonita, não é confortável, não é vendável, é libertadora. O ego odeia esse lugar porque ali ele não tem voz, não tem palco, não tem justificativa. A alma assume sem pedir permissão. E quando ela assume, a explosão perde sentido.
perde combustível, perde razão de existir. Se algo em você ainda resiste, ainda quer explicar, ainda quer discutir, ainda quer usar isso como conhecimento, é exatamente aí que existe outra camada esperando para ser atravessada, mais silenciosa, mais crua, mais definitiva. Escreva nos comentários: eu não explodo, eu solto. Se você sente que esse tipo de confronto não é comum, torne-se membro do canal. Aqui não há conforto espiritual, há verdade sufista aplicada ao limite real da vida.